close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Verdade e liberdade. Georgia Slocum, o maior navegador do mundo. A extraordinária jornada solitária daquele, o maior navegante, que tinha levado exatos 3 anos, 2 meses e 2 dias, período em que ele navegou cerca de 85 mil quilômetros, 20 países em torno do globo, escapando de ventos traiçoeiros, tempestades capazes de arruinar o casco de embarcações robustas e de piratas. Toda aventura com surradas cartas marítimas, um relógio com mostrador quebrado, pouquíssimas ferramentas de manutenção e só. Isso sem falar na curiosa limitação que o próprio lobo do mar admitia ter. Ele não sabia nadar. Ele, George Slocum, um dos maiores marinheiros do mundo, superando os navegadores portugueses, espanhóis e até os atuais. Georgia Slocum nasceu em Nova Escócia, 20 de fevereiro de 1844. Desaparecido no mar em data próxima a 14 de novembro de 1909, foi um marinheiro, escritor e aventureiro, cidadão dos Estados Unidos da América, embora nascido no Canadá. De família de marinheiros, seu pai queria que ele fosse sapateiro e aos 12 anos ele se revoltou com o pai autoritário e fugiu para os Estados Unidos, onde naturalizou-se cidadão norte-americano e tornou-se capitão aos 25 anos, quando recebeu o comando de um veleiro. Depois disso, nunca mais conseguiu viver longe do mar. A partir daquele ano de 1869, viajou sem parar entre os Estados Unidos, a China, a Austrália e o Japão. Casou-se com Virginia Walker em 1870 e adquiriu seu próprio barco, o grande veleiro Aquidneck, elegante barco de 3 mastros e 365 toneladas de origem americana, com quem teve 7 filhos, dos quais 3 morreram a bordo ainda bebês. O toque feminino de Virginia na decoração interna e externa do barco foi elogiado no New York Times Tribune, na época se referindo à sua linda cabine de luxo que se assemelhava a um verdadeiro palácio, onde inevitavelmente eram embarcados o piano da esposa e a biblioteca de Slocum. Na época não era comum a presença de mulheres a bordo. No final do primeiro ano, a tripulação contraiu cólera, pandemia, ficou em quarentena por 6 meses. Mais tarde, Slocum foi forçado a defender seu navio de piratas. Houve motim a bordo, mas se saiu vencedor. Seu prezado segundo capitão foi assassinado com uma facada em um motim de seus próprios marinheiros. Na ocasião, o próprio Slocum foi salvo pela esposa, fortemente armada e cuja ação foi decisiva no controle da rebelião e prisão dos amotinados. Em outra ocasião, com o leme quebrado e o navio inundado, escapou de um iminente naufrágio na África do Sul. Na cidade de Antonina, Paraná, Brasil, Slocum lutou corpo a corpo com ex-tripulantes armados de faca que queriam se apoderar de seu navio e terminou por ferir 2 e matar um deles a tiro. Por esse fato, foi processado e absolvido. Desfazendo-se do mate que trazia de Antonina, o barco americano ruma para o Prata, sobre o rio Paraná, para carregar alfafa no porto de Rosário. Na ocasião acontecia na Argentina outra seríssima epidemia de cólera. Dirigia-se para o Rio de Janeiro, porto de destino da carga que levava. É advertido de que deveria submeter-se aos rigores de uma quarentena na Ilha Grande.
a supervisão do confinamento naval na ilha Nazareto, local de quarentena de pandemias. Não lhe foi permitido fazer a quarentena com Aquidneck e o veleiro teve que retornar a Rosário para descarregar alfafa com prejuízos facilmente imagináveis. Virgínia o acompanhou a bordo até a sua morte de causa desconhecida aos 34 anos na Argentina. Esse fato marcou a vida de Slocum, agora com 39 anos. Essas lembranças tristes o acompanharam pelo resto da vida, mulher guerreira e mãe de seus filhos. Em 1886, aos 42 anos, casou-se com uma prima de 24 anos, Henrietta, e teve mais 2 filhos. A família novamente subiu a bordo do seu barco com destino a Montevidéu. Dias depois da primeira viagem, o Aquidneck atravessou um furacão. Em seguida, a tripulação foi infectada com varíola, mais uma pandemia, levando à morte 3 membros da tripulação. Fizeram quarentena. No final de 1887, no Natal, a família passou em Guaraqueçaba, no Paraná, uma linda cidade, e resolveu depois voltar para os Estados Unidos. Saindo da Baía de Paranaguá, encalhou num banco de areia que não estava sinalizado na saída do porto e encalhou. Veio uma forte tempestade que durou 3 dias e 3 noites, e seu maravilhoso barco se partiu ao meio e se perdeu para sempre. Grande depressão e tristeza. Mas voltou para Guaraqueçaba e construiu uma canoa. No naufrágio do Aquidneck, Joshua Slocum diz o seguinte no seu livro: passamos o Natal de 1887 em Guaraqueçaba. O barco estava carregado quando avançava através da baía. As correntes e o vento pegaram-no em cheio, perto de um perigoso banco de areia. Ele virou e encalhou. A âncora foi lançada para prendê-lo. Ele não se agarrou nas areias traiçoeiras. Desse modo, foi arrastado e encalhou de lado, exposto ao mar. Um mar muito grosso que entrou e varreu meu barco. Da proa à popa, com ondas espatifando-se sobre o casco vergado, até que por fim ele se partiu. E por que não acrescentar, o meu coração também partiu, pois ele agora jazia destruído. Depois de 25 anos de bons serviços, aqui, meu barco querido terminou seus dias. Assim, Slocum descreveu seu infortúnio. Em seguida ao naufrágio, ele recolheu peças que boiavam, vendeu-as e com o dinheiro apurado pagou sua tripulação. Só depois ele voltou a pensar em sua situação. Como se diz, do limão ele fez a limonada, com um machado, 2 serrotes, um arco de pua, algumas brocas e parafusos. Era tudo que tinha. Um kit bastante bom para prosseguir, como se referiu. Slocum entrou na Mata Atlântica, colheu uma boa madeira, escolheu em cada árvore, trabalhou-as e construiu seu próprio barco, ele e seu filho, com as próprias mãos e a ajuda dos índios brasileiros, e sua mulher costurou as velas. Curiosamente, o barco ficou pronto no dia da Lei Áurea, 13 de maio de 1888, abolição da escravatura. Por esse motivo, deu o nome a seu novo barco de Liberdade em português e não em inglês. Uma homenagem à libertação dos escravos, em 24 de junho de 1888, o Liberdade, tendo a bordo Slocum, a mulher e 2 filhos, zarpam para Paranaguá e de lá
para Washington. Mas até chegar em Washington, passaram pelo Rio de Janeiro, onde foram muito homenageados, em Cabo Frio também, só que a embarcação afundou por causa de uma baleia, mas eles sobreviveram e recuperaram o barco. Passou também pelo Morro de São Paulo, na Bahia, foram para Recife, Caribe e conseguiram, com muita luta, chegar até Washington. Em 1894, construiu seu novo barco, o Splay. O obstinado capitão, que ao retornar para aquele mesmo lugar de onde partira, Nova York, ancorou tranquilamente no porto de Boston há mais de 3 anos, tornando-se o primeiro homem a dar a volta ao mundo navegando solitário. Escreveu o livro Sail Alone Around the World entre 1895 e 1898. Uma épica viagem de 46 milhas, sem motor, patrocínio, rádio, o que é mais importante, sem dinheiro. Ao iniciar a viagem, ele tinha no bolso $1 apenas. Isso mesmo, $1,70. O livro, lançado em 1900, foi um sucesso imediato e influenciou muitos outros aventureiros a também tentar realizar proezas semelhantes. Os destaques da viagem, narrados pelo nosso querido navegador, incluem os perigos do oceano como neblina, vendavais, colisão, solidão, crise, navegação, fadiga. Incluem também os riscos da navegação costeira, com piratas, ataques selvagens, enseadas, cardumes e recifes de coral, encalhamento e naufrágio. Sozinho ao Redor do Mundo é um delicioso livro de aventuras, daqueles que odiamos ter que interromper e que no final nos deixa uma grande vontade de navegar pelo mundo. Ele encantou Almir Klink, a família Schurman, Jack London e outros navegadores. Escreveu outros livros sobre suas aventuras e se notabilizou por ser o primeiro a velejar solitário ao redor do mundo. Em novembro de 1909, Slocum foi visto pela última vez saindo pelo rio Orinoco. É um dos principais formadores do Rio Negro no Brasil e, portanto, do Amazonas. Splay desapareceu. Presumiu-se que tinha naufragado por uma colisão com uma baleia ou um outro barco maior, mas nada foi encontrado. Foi declarado legalmente morto em 1924. Tinha 65 anos e muito bem vividos. Como diz o grande historiador brasileiro Eduardo Bueno, George Slocum foi considerado um herói mundial e brasileiro de coração. Criticou autoridades brasileiras, mas amava os brasileiros, principalmente os indígenas, e elogiava muito a construção náutica desses povos, como ele dizia: ninguém faz canoa como os indígenas brasileiros. Liberdade foi uma maneira que esse navegador protestou e saudou uma abolição ainda que tardia no Brasil, último país a libertar os seus escravos. Uma vergonha. Que esse navegador incrível seja exemplo hoje para todas as pessoas nessa pandemia do Covid-19 que estão desanimadas, desmotivadas, e principalmente para os jovens que não temos que ter medo da luta, temos que procurar os nossos sonhos e torná-los realidade. Buscar a liberdade de escolhas para ser feliz. Caiu, levante e faça com as suas próprias mãos. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Samba enredo da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da igualdade
seja sempre a nossa voz.